Boa noite, pessoal. Tudo bem? Em mais uma live. Durante a semana, lives de temas relacionados à pessoa, né? E no dia de hoje a gente vai receber uma pessoa mega especial, né? Eu que tive o privilégio de fazer uma formação com ele em constelações e é uma pessoa muito experiente, é um psicólogo e ele trabalha inclusive em grupos desenvolvendo esse mindset desse homem mais conectado, mais integral. Alex Posato também tem um trabalho importante junto com a esposa, Luciane Cerqueira, junto a casais. E é um trabalho muito curativo de uma forma geral, tanto do ser quanto das relações. Ele já deve estar entrando aí para estar com a gente. Vamos bater um papo sobre essa questão que a gente está trazendo, que é o relacionar-se com homens sensíveis. O que seria, né, um homem sensível? Que tipo de ônus e bônus esse ser, né, esse homem tem? O que isso pode agregar, né, no mundo que está tão intenso? Estamos aí com várias pessoas entrando. Dionísia, Didi, tem um trabalho muito forte com mulheres. Alex já está por aí também, vou estar chamando ele. Constelar Integrar, uma pessoa fantástica, que faz um trabalho fantástico da divulgação das frases de Bert Helling. Vai chamando aí o pessoal, vamos convidar para essa live. Eu estou chamando já o Alex aqui, Posato, para integrar aí, apresentando sobre todo esse trabalho que eu estava comentando que ele desenvolve e que eu tive o privilégio de fazer parte. E aí, queridão? E aí, Ricardo? Gratidão, gratidão pelo seu tempo, gratidão pela sua disponibilidade, fico muito feliz, até porque é um tema bem provocativo, né, Alex? E é um tema que eu tenho Sim, certeza que a gente vai fazer boas trocas aqui, como bons cancerianos que somos. Inclusive lá nos sensíveis. sensíveis, nos comentários lá nas redes sociais, eu brincando lá, eu falei, pois é, né? Somos cancerianos, temos muitas histórias aí muito próximas e, além de tudo, terapeutizados. Aí alguém comentou aí, pois é, isso é o grande segredo. E a gente vai ter oportunidade de falar bastante sobre isso aí. Tudo bem? Como é que você está? Tudo, Como é que você chega? tudo jóia, tô vindo super bem. Acabei de vir de uma reunião com um super amigão também, o Fernando, que também é um homem sensível, embora ele não seja canceriano. E, e é tão legal quando a gente consegue trocar, né, com o masculino, mas através desse lugar, né, de sensibilidade, desse lugar de não competição, né, desse lugar de irmandade, né, porque sensibilidade eu acho que ela traz essa coisa da conexão, né, da irmandade, do respeito ao outro homem que está do outro lado, e percebendo, né, porque a gente tem eu acho, né, que a sociedade tem uma visão meio do homem muito competitiva, né, então parece que é um contra o outro, parece que ele está sempre lutando por um espaço, para não perder seu lugar, não perder seu trabalho, não perder sua esposa, sua mulher, né, parece muita competição, mas a gente, né, te conheço há alguns anos, a gente percebe que isso não existe, né, quando a gente tem essa conexão mais empática, né, mais emocional, mais de coração, que pelo contrário, a gente tem muito respeito, né, e eu acho que seria tão legal, né, se isso começasse a se espalhar pelo mundo, né, essa nova visão, essa nova forma de agir como masculino, mas com esse lugar também sensível, talvez um pouco feminino, né, de conectar com o sentimento, com a emoção, com a intuição, mais aberto, né? Então vamos trocar Fantástico. bastante. Vamos sim, você já trouxe até várias características, né, desse homem sensível, que eu comento muito que são duas energias, né, a masculina e a feminina, e ambas dentro do homem e ambas dentro da mulher, né? E Sim, elas trazem algumas características, e essas características, quando bem trabalhadas, equilibradas
nesse homem ou nessa mulher, cria um resultado realmente de, eu que trabalho muito em corporações, de alta performance, né? Porque esse homem sensível, esse homem com essa energia feminina mais desenvolvida, é um homem que tem uma visão mais holística, uma visão mais integral. Essa intuição também é muito presente. E aí, para a gente começar a aquecer, já tem bastante gente, sendo um monte de gente convidada aí paralelo. Vários grupos de mulheres divulgaram, viu, Alex? Inclusive, eu comecei a rir um dia, agora há pouco uma amiga falou, olha, Ricardo, é importante você colocar, porque não se trata a sensibilidade de uma relação homoafetiva. Eu falei, não tem nada a ver, são energias, né? E é interessante que a gente vai poder trabalhar isso e abordar isso com mais profundidade. Aí eu gostaria, uma das perguntas que me fizeram, Alex, e eu gostaria de já te trazer bem aquecido mesmo, é isso. O que entendemos, então, por homens sensíveis? Que homem é esse, Alex, na sua visão? Então, vamos lá, né? Vou falar minha visão, depois você fala a sua, mas, assim, o meu background é de constelação familiar. Então, a gente tem muito da teoria do Bert Hellinger e também um pouquinho da psicologia em relação a esse homem sensível. Tirando questão de signo, né, de conexão mais astrológica, que eu também acredito, e dá características, né, mais emocionais para nós cancerianos, embora, claro, que tenha homem sensível em qualquer signo, a gente diz na constelação que é o homem que está com influência da mãe mais forte, né? Então é um homem que teve ou uma mãe muito presente, ou muito dominadora, ou às vezes ao contrário, uma mãe ausente, então que cria um grande buraco, né, de feminino nesse masculino, e ele parte pelo mundo, ele cresce em busca desse feminino, em busca da mãe, em busca do aconchego, então ele desenvolve esse lugar mais sensível. E aí a sensibilidade, eu tinha dito logo no comecinho, né, ela tem a ver com isso, né, intuição, são lugares que a gente diz que são qualidades do feminino, que está no homem também está na mulher, assim como qualidades do masculino também está na mulher, né. Então intuição, conexão, empatia, cuidar de grupos, essa coisa do coletivo é muito do feminino, um lugar assim de olhar mais as questões de beleza, né, de estética, de bem-estar, de conforto, não dando tanta prioridade para aquilo que eu comentei agora da competição, do lugar ao sol, né, do passar por cima do outro para chegar né, em algum patamar. Então, eu acho que a sensibilidade ela tem a ver com isso, que são dons, são qualidades, e aí a gente tem que só tomar um cuidado de não confundir com fragilidade. Porque daí eu acho que o homem frágil, ele pode até ser sensível, mas ele está machucado. E aí ele é um homem com problemas, né? Ele é um homem que não consegue pegar esses dons. Na verdade, ele anda pelo mundo com dores. E aí ele vai se machucando e vai machucando as pessoas que estão em volta também. Essa é a minha visão um pouco de sensibilidade, trazendo esse lugar da proximidade muito forte com a mãe, e, às vezes, também uma certa competição com o pai, um estranhamento com o lado masculino da família. Muito bacana. Inclusive, você trouxe um ponto, né, da questão do frágil, né, dessa fragilidade, né, que é diferente desse lugar do homem sensível, que é um homem que tem essa energia mais equilibrada. E o frágil é uma distorção dessa energia feminina presente nesse homem. Da mesma forma que a agressividade é uma distorção da energia masculina nesse homem também, né? Porque tem muito essa... como a gente estava falando, né? Eu percebo muito isso, que é a presença das energias, né? A gente fala até do Tao, né? Do Yin, do Yang. Então, esse ser, ele tem essas duas energias. E o homem sensível é o homem que tem uma presença marcante aí dessa energia feminina, mas ele pode ter essas energias equilibradas e desenvolver bem essas energias, ele ficar um pouco mais pleno, mais completo. Eu tenho observado, inclusive, nesses meus trabalhos com organizações, e que hoje eu estou liderando uma empresa, que esse homem sensível, ele tem a agregar
muito nesse momento de mundo, porque ele tem uma abrangência e uma visão de amorosidade, de acolhimento, porque é tão necessário hoje a gente ter essa visão para o lado humano das organizações, né? Porque no final das contas, a organização são pessoas, né? E quando a gente lida com pessoas, a gente precisa estar nessa sintonia. Esse lado competitivo, que era um lado que foi trazido pela Revolução Industrial, muito forte e tal, que é essa energia grande do masculino, ela começa a abrir espaço, na minha visão, Alex, para esse mundo que a gente chama do mundo VUCA, né, que é um mundo volátil, incerto, complexo, ambíguo, para esses aspectos dessa energia feminina, que é da intuição, do acolhimento, da amorosidade, da colaboração, né, da cocriação. Então, são alguns aspectos para esse momento de mundo muito necessário. Esses homens sensíveis, a gente percebe que hoje nas organizações, eles estão ocupando, muitas vezes, espaços em posições estratégicas, porque aquela coisa da luta, do matar e morrer, já não se dá muito mais espaço. Se a gente observar até essa pandemia, vem um grande ensinamento aí, né? Porque está tudo interligado, né? Sim, sim. Você falando de corporação, me veio assim uma imagem, né? Que antigamente eu falava muito assim, que o mundo deveria, principalmente as lideranças, deveriam ser ocupadas por mulheres. Talvez não todas, mas deveria ter muito mais mulheres em cargos de liderança, na política, na presidência, enfim, em lugares de liderança. Mas aí, enquanto você falava, me veio uma coisa assim que eu não tinha pensado. Eu pensei assim que esse homem que tem o feminino mais exaltado, ele já está, de alguma forma, também abrindo espaço para o feminino, né? Ele não é uma mulher, mas ele está trazendo uma consciência mais feminina, mais flexível, mais acolhedora para o mundo das corporações, para o mundo talvez político, e isso já vai facilitar, quem sabe, né, com o tempo, que abra mais espaço também para um feminino cuidando dessas organizações, enfim, do Estado, né, porque talvez o que confronta muito o machismo, que é esse homem distorcido, né, que é um masculino também distorcido, que está ferido e se reflete no machismo, é ele ver uma mulher concorrendo com ele em igualdade de força. Então, o que a gente vê? A gente vê mulheres que, ao contrário, né, do homem sensível, elas se masculinizaram e estão competindo na mesma força, né, na porrada, né? E isso também eu não sei, né, o quanto que é proveitoso, né, porque acaba sendo também uma distorção, né, acaba também promovendo essa energia, acho, destrutiva, no sentido de não olhar a todos, de não acolher a todos, e não beneficia, né, eu acho, o crescimento social com uma nova mentalidade. Então, nós somos os agentes infiltrados nas corporações, levando esse feminino, esse lugar mais intuitivo, disfarçados. A gente está disfarçado de homem, mas no fundo temos uma alma feminina. É verdade. É verdade. Inclusive, é bem comum aqui na empresa, viu? Abrindo uma particularidade aqui, em muitas das reuniões eu me emocionar, que é uma qualidade feminina, a emoção, e eu trago para a mesa muitas vezes essa emoção, quando a gente conquista algum resultado, quando a gente acolhe junto com o outro que está em uma situação de dor, de sofrimento, que é uma característica de acolhimento do feminino, e hoje a gente precisa acolher. Eu lembro que quando iniciou a pandemia, meu primeiro movimento dentro da empresa é assim, caramba, o que nós vamos fazer toda semana para reunir todos virtualmente para levar alguma mensagem de conforto? E naquele momento eu instituí o que a gente chamou de cafezinho online, toda sexta-feira, 5 horas da tarde, está toda a nossa equipe, e eu trago sempre um palestrante, alguém num cunho mais emocional, num cunho mais de acolhimento, ou de alguma informação complementar, que o pessoal tem muita sede de conhecimento nessa área que eu atuo de inovação, de tecnologia. As pessoas têm uma característica de buscar muito conhecimento. E eu trago
uma certa forma, um acolhimento para essas pessoas que passaram aí uma semana, e uma semana muitas vezes numa situação adversa, onde tiveram que ir para home office, e no home office lidar com uma série de coisas que não lidavam antes, seja de um ambiente adequado para trabalhar, seja de um ambiente que esteja num momento mais tranquilo para essa produção, porque antigamente o que ele fazia muitas vezes? Ia cedo para a empresa, passava antes na escola, deixava o filho, né? Então o filho tinha toda uma dinâmica no dia que hoje está todo mundo dentro de casa, todo mundo convivendo. É bem comum a gente estar no meio da reunião e às vezes chega um filho, olha, peraí, gente, vamos, né, eu preciso fazer um atendimento agora aqui a esse meu cliente que está na barra da minha calça, né? Então, esse masculino, inclusive, cuidando dos filhos em casa, porque hoje essa mulher, né, ela na maior parte das vezes também trabalha, né? Também trabalha, também tem suas atribuições. Então, esse equilíbrio que você trouxe, inclusive, nas relações, né? Muitas vezes o masculino distorcido na mulher, junto com uma relação com o homem, às vezes gera essa competição e o confronto. A gente percebe, você tem um trabalho brilhante com a sua esposa junto a relacionamentos, né? E nesse trabalho a gente percebe muitas vezes, e você utiliza de forma extraordinária a ferramenta da constelação, a gente percebe o tanto de conflito que às vezes entra nessa relação, exatamente por essa distorção dessas energias presentes. Seja o masculino distorcido na mulher, seja o feminino distorcido no homem, né? Sim, a gente tem os papéis, né? E isso que é o problema, né? Até hoje, né, a mídia, né, a sociedade, algumas religiões, enfim, eles colocam papéis. O homem é assim, a mulher é assado, a mulher se porta dessa forma, o homem se porta dessa outra forma, e a gente percebe que não é mais isso, né? Desde os anos 60, mais ou menos com a Revolução Sexual, começou a mudar muito, né? A mulher, hoje, ela está, né, no mercado igualmente como o homem, embora a gente saiba, né, que tem distorções de salário, etc., mas ela está também no mercado, ela também está cuidando da vida profissional, ela também tem um lugar competitivo dela, assim como o homem também tem, né? E daí, na hora de relacionar, esses moldes, esses lugares antigos, eles não se falam mais, né? Então, por exemplo, a mulher vai cuidar da casa e dos filhos, mas ela chega cansada, como o homem também chega cansado do trabalho. Por que ela vai cuidar e o homem não? Né? E aí, se o homem ele não tem essa flexibilidade, a mulher também não tem uma flexibilidade de conversar, começam os conflitos. Questão de salário. Então, às vezes, a mulher ganha mais que o homem. Né? E como é que fica? Às vezes o homem está desempregado, então a provedora, né, que era o papel antigo do masculino, é a mulher. E como é que esse homem se sente? Então ele vai entrar em depressão porque ele não é mais o provedor? Ou ele pode substituir em casa o papel, né, de cuidar dos filhos, cuidar da casa, fazer toda a parte administrativa? E isso é necessário muita comunicação, que é uma coisa que ainda tá difícil, mas estamos aí trabalhando, né? Eu acho que existem vários caminhos, né, para que esses casais, né, essas pessoas interessadas em conhecer e se adaptar a esse novo mundo, aprendam, que é diferente. Então é uma coisa realmente nova, não é fácil, é desafiador, mas tem caminhos, e a gente mesmo conhece, né, tantas e tantas pessoas, casais que têm essa busca, essa flexibilidade, esse olhar um pouco mais compassivo, né, para situações de casal, né, para papéis de casal, né, para desempenhar, ajudar dentro de vários problemas da família, e conseguem fazer isso daí numa boa. É trabalho. É trabalho. Eu costumo falar que para fazer terapia, para trabalhar consigo mesmo, precisa ter muita coragem, né? Porque a gente desenterra e vai desenterrando e parece que não tem fim, para chegar a essa situação mais harmoniosa internamente, né? E nesse ponto que você trouxe, eu gostaria até de trazer uma consideração de uma pergunta que me fizeram. Eu falei, o Alex vai trazer uma clareza, porque essa dinâmica da constelação, ela traz muito essa energia de clarificar o que muitas vezes está oculto. E provavelmente você já participou
já apoiou pessoas com essa questão, que são mulheres fortes, que se conectam muitas vezes com esses homens sensíveis, e que esses homens sensíveis, muitas vezes, por ter essa sensibilidade, por ter essa energia feminina mais aflorada, eles muitas vezes não são pessoas de ação, de resultado, de competição, tá certo? E essas mulheres mais fortes, normalmente, elas estão nesse lugar de competição, de prover, de segurança, não sei mais o quê, e aí eles se encontram. E nesse encontro, Alex... E é sempre assim, né? Os opostos acabam se encontrando. Até porque de certa forma, nesse processo, cura o lado do outro. Porque quando eu me relaciono com uma pessoa que é bem distinta de mim, eu consigo me ver nela, inclusive nas minhas necessidades e fragilidades, uma série de coisas. Então, essa dinâmica de opostos é bem interessante, como esse espelho, digamos, ao inverso, esse reverso dessa fotografia, né? E aí você começa a perceber assim, opa, nem tanto um lado, nem tanto o outro. Tem que buscar esse caminho um pouco mais equilibrado dentro do ser, do lado tanto masculino quanto feminino, equilibrado no homem ou equilibrado na mulher. Mas o primeiro movimento que a gente observa é esse movimento de opostos. E aí, o que eu te trago como um ponto, até para você trazer essa informação, que eu vejo que tem muita gente, e muitas das pessoas que estão aqui presentes, que eu conheço alguma delas, são pessoas fortes, e que de repente atraíram pessoas, homens sensíveis. E nem sempre esse homem sensível é terapeutizado. Então ele muitas vezes ele se vê cobrado por essa mulher forte, tá certo? Diz assim, não, mas espera aí, vai para ação. Como assim? Você está acomodado, você não está conseguindo isso e tal. E de repente ele tem um ritmo diferente. Ele tem uma forma de condução diferente. Para ele já está suficiente aquela situação que ele atingiu. Mas para a mulher, muitas vezes, não precisa de mais. Tal. Por quê? Está numa energia do masculino, da energia da competição, que é positiva, porque é uma energia de construção, mas quando distorcida, é massacrante. Né? Então, você provavelmente já teve... ter conduzido, inclusive nos grupos de relacionamento, várias constelações dessa relação de um homem sensível que entra numa relação com uma mulher bastante forte, com essa energia intensa, masculina, e que muitas vezes começa a ter uma cobrança desse feminino para esse lugar, para esse homem, de prover, de dar segurança e, de certa forma, inconscientemente, de falar assim, não, peraí, mas o seu papel de provedor, então você, inclusive, precisa ganhar mais do que eu, porque a segurança precisa vir de você. Tudo isso é inconsciente, a gente sabe. Como é que você percebe essa dança, digamos assim, nessas relações, quando tem essas energias, muitas vezes, trocadas, e hoje é muito comum, inclusive? Sim. Inclusive tem uma pergunta da Cleide, né, que pergunta sobre se essas energias feminino e masculino influenciam nas relações, na interação, né? Então é um pouco isso que você está perguntando. Influencia, claro. Então a primeira coisa, né, o casal vem, ou uma das pessoas, geralmente a esposa vem e fala, olha, a gente precisa trabalhar uma questão, meu marido isso, e detona, né? Às vezes pode ser o marido, mas em geral a esposa faz essa busca de terapia. E aí eu sempre falo que a gente, em primeiro lugar, tem que olhar qual que é a nossa parte. O que em mim está distorcido, que está causando conflito no outro, né? E você comentou logo no começo da live que a agressividade é uma distorção da energia masculina. E geralmente essa mulher que tem esse masculino combativo, ela está... dentro da relação, pelo menos, ela está se manifestando agressiva, que é a distorção do masculino. E aí por quê? Em geral, ela tem questões com o pai, né, mal resolvidas. Muitas vezes ela olha para a mãe também com confronto, seja porque a mãe abandonou, porque a mãe foi submissa, ou às vezes a avó foi submissa, né, nas várias relações que a gente olha do sistema familiar. Geralmente, há décadas atrás, a mulher tinha que ter esse papel mais submisso.
E essa mulher de hoje, ela diz, eu não vou me comportar assim, jamais um homem manda em mim, e ela parte com muita agressividade. E na hora da relação, ela vai continuar demonstrando essa agressividade, que é a distorção do masculino. Ação é uma coisa, agressão é outra. E, lógico, ela vai encontrar um homem que ele não é feminino no sentido positivo, porque ele está passivo. Então ele também está com o feminino distorcido, porque o feminino não é fraco, o feminino não é alguém que não faz nada. O feminino tem muita força, mas ele é um pouco diferente do masculino. E aí eu vou dizer para eles, cada um precisa trabalhar a própria questão em si, vamos dizer, colocar um pouquinho de água fria nessa fervura, para que em algum momento consiga olhar um para o outro e tentar equilibrar essa energia. Às vezes é possível, e às vezes não. Às vezes esse tipo de relação conflituosa, ele só serve para a gente se trabalhar. Ele parece que o universo nos coloca naquilo para falar, olha onde o ponto onde você tem que olhar, tanto para o homem quanto para a mulher. E aí a pessoa olha, né, se trabalha de alguma forma, tenta ficar em paz, e às vezes a relação também ela perde o sentido depois que a pessoa entende a lição, vamos dizer assim. Perfeito. Tem até duas perguntas aqui. Uma delas é assim, por que que os homens resistem tanto a terapias? E uma segunda, que é sexualmente não atrapalha um homem com um feminino forte? Então, eu vou colocar meu ponto de vista e eu te passo para você acrescentar. Primeiro ponto, o homem resistir tanto à terapia, eu acredito que isso é uma crença que já está ressignificada. Quando, há anos atrás, e eu tenho uma jornada longa de terapia, era muito comum em grupos, só em trabalho... Você de homem. Tinha eu de homem. Hoje em dia, 30%, 40% do grupo tem sido homens. Os homens estão buscando isso, e sem sombra de dúvida, é um homem nessa característica mais sensível, dessa energia mais feminina. E por que isso? Porque a energia feminina é uma energia de cuidado. E quando a gente está falando cuidado, pessoal, a gente está falando também de autocuidado. Isso é importante a gente perceber, né? Que é uma característica da energia feminina. E outro ponto, engatando na pergunta da questão da sexualidade, com a mesma resposta, eu falo assim, quando essa característica feminina vem à tona uma série de coisas junto com cuidado, junto com acolhimento, junto com uma série de circunstâncias da intuição, da preparação. É muito comum hoje em dia vários trabalhos e vários homens sensíveis e vários homens que têm essa questão do cuidado presente ir na questão da sexualidade, ir para cursos e desenvolver conhecimento na área do Tantra, que trabalha muito cuidado na relação, não é mais aquela relação de uma relação biológica, instintiva, e às vezes até quando vista de fora é como se fosse um conflito, né? Ao contrário, é uma relação muito coberta de muito carinho, de muito preparo. Eu percebo muitos homens, inclusive, preparando ambientes para suas amadas, né? Então eu acredito que quem fez essa pergunta é ao contrário. O homem sensível, que tem essa energia feminina, né, não distorcida, presente, ele traz essa coisa da amorosidade, do acolhimento mais forte. Então, eu percebo que uma das características do homem sensível, dessa energia feminina presente, é o cuidado, que é uma das características femininas, que é a amorosidade, que é o acolhimento. E nos dois casos, só intensifica, porque ele passa, inclusive, a perceber que ele precisa ter um autocuidado, né? Que as relações não são mais para desestressar, que as relações têm, inclusive, um sentido maior. É isso. Você que é um cara que trabalha, inclusive, muito em grupos de casais, de homens, como você percebe esses dois pontos que trazem tanto a questão da terapia para os homens, como essa questão das relações na área mais íntima da sexualidade? Sobre a terapia,
Eu vejo mais mulheres mesmo, né? Eu acho que é uma quebra de paradigmas. A gente tem essa ideia, né, do macho, né? Então, muitos dos homens foram criados por pais e às vezes por mães também, que diziam: para com isso, menino. Menino não chora, para de frescura, etc., né? E então o homem, ele tem sentimento, porque, vamos pensar, assim, bem biologicamente, sentir é uma coisa de bicho. Somos animais, então todos os animais sentem, né? Um gato macho, um gato fêmea, sentem do mesmo jeito, eles são sensíveis. Então é muito mais um bloqueio mental, de crenças, de comportamento social, do que uma realidade. Não é que o homem não sente, ele finge que não sente, aí ele engole. Então tem um tempo para a gente quebrar essas crenças. Eu acho que estamos aí, como você mesmo disse, né, tem mais homens hoje, mas é lógico que não é meio a meio. Né, quem sabe daqui a 30, 40, 50 anos já esteja um pouquinho mais equilibrado. E a questão da sexualidade, eu vou mostrar uma coisa assim, pornográfica agora para vocês. Eu vou mostrar uma coisa sexual. Isso é sexo, né? Isso é tantra. A pessoa sensível, ela sente prazer, homem ou mulher, sente prazer no toque, sente prazer no cabelo, sente prazer no cheiro, sente prazer, como você disse, na preparação de um ambiente para fazer um encontro tântrico, né, de colocar cores, de colocar flores, incensos, etc. Então, o homem sensível, ele não é só o cara, não é aquele estereótipo do comedor, né, que vai ficar lá de pinto duro e tal, e vamos transar e acabou, né? Isso não é sexo, né? Isso daí é procriação, e é uma distorção também da sexualidade. Então, tanto o homem sensível quanto a mulher sensível, eles eles exercem a sexualidade de uma forma muito além da penetração. E quando chega na penetração, é muito bom, né? Porque teve todo aquele preparo, né? Toda aquela troca. Então, a Juliene, né, diz, né, se o homem sensível ele atrapalha, né, a questão da sexualidade. O homem verdadeiramente sensível, não. Agora, um homem fragilizado, um homem que está com problemas, que está com bloqueios, aí sim. Aí outra coisa, teria que trabalhar com terapia, porque ele está com alguma questão. Perfeito. Como é que, trazendo essa visão sistêmica que você trouxe lá no começo, né, e quem entrou agora, pessoal, tem muita gente ainda entrando, vale a pena assistir desde o começo, porque é todo um encadeamento, né? E nessa tem visão até sexo no meio. Tem que ver tudo. Vai dar audiência agora. Nessa questão que você trouxe do filhinho da mamãe, né? Que é uma questão que o Bert traz com muita intensidade no detalhamento disso. Filhinho da mamãe, a filhinha do papai. Traz um pouco esse conteúdo para a gente, Alex, nessa visão mais sistêmica, porque é um ponto muito importante de ampliar a percepção, porque muitas das pessoas que estão vivendo relações que hoje estão conflituosas ou estão fragilizadas, ou existe essa cobrança, elas, na verdade, elas estão reprisando muitas vezes, né, dentro desse campo, né, elas estão reprisando enredos que estão nesse campo familiar que foram, de alguma forma, vividos ou excluídos, né? Fala um pouco para a gente sobre isso. Sim, então vamos lá. Filhinho da mamãe e filhinha do papai. Então, na constelação, Bert Hellinger diz que o filhinho da mamãe, que é um homem preso na esfera da mãe, de uma forma, vamos dizer que prejudicial, inclusive, para ele vai ser um cara namorador e vai encontrar uma filhinha do papai que também tem uma questão mais sexual, mas ela também tá presa na esfera do homem, né, no caso do pai dela. Então, filhinho da mamãe é um homem que vamos dar alguns exemplos. Ou ele sentiu falta da mãe porque ela não foi presente, então ela era uma mãe que trabalhava demais, ou era uma mãe doente emocionalmente, que ficava muito fora, ou era uma mãe instável, ou uma mãe que morreu, né, ou que deixou esse filho muito com outras pessoas, com a tia, com a avó.
Então, esse homem, ele tem, ou pode ser também uma mãe super protetora, né? Então, esse homem, ele tem, no inconsciente dele, uma necessidade de mãe muito forte. Em tese, para o crescimento saudável de um menino, ele teria que, aos 7 anos, porque a atração pelo feminino é uma coisa natural para o sexo masculino. Então, o menino, ele se sente muito atraído pela mãe de uma forma energética. Ele é masculino, a mãe feminino acaba tendo uma atração energética. Em tese, aos 7 anos, mais ou menos, ele teria que se afastar da mãe, né, teria que haver um rompimento, e aí ele teria que se aproximar da esfera do pai, que significa ele começa a aprender sobre a energia do masculino. Mas às vezes esse pai não existe, às vezes houve um divórcio, às vezes o pai morreu, ou às vezes ele não é presente, ele é alcoólatra, enfim, ele não está lá. Então esse menino não faz essa transição. E aí ele cresce com uma necessidade de mãe dentro dele muito forte, do feminino. Se é uma mãe que machucou muito ele está um adulto, ele se torna um adulto, e ele vai olhar para as mulheres com raiva. Então, ao mesmo tempo que ele necessita da mãe, a hora que ele encontra, ele desconta. E aí ele começa a fazer diversas formas de maldade, seja mais sutis, né, ou maldades realmente mais violentas. E ele, no fundo, ele está buscando na mulher uma mãe. Eu acho que tem várias mulheres aqui, talvez algumas se reconheçam que se elas se veem como fortes, né, que seriam as filhinhas do papai, né, com uma característica, uma energia masculina forte, ela atrai esse cara que é o filhinho da mamãe, que tem uma energia também feminina forte, mas ele tem uma carência. E aí o que acontece? Ele não quer uma mulher, ele quer uma mãe. Aí é um problema, porque ele fica emburrado, ele quer manipular, né? Enfim, tem várias questões aí envolvendo essa questão do filhinho da mamãe, né? E a filhinha do papai, em geral, é aquela mulher que também teve uma conexão de amor extremo, ou ódio extremo, ou ausência com o pai. Então, o que acontece? Ela acaba não conseguindo sair da esfera do pai, não consegue tomar a mãe, que a partir dos 7 anos seria o movimento adequado, né, dela começar a entrar no universo do feminino, e aí ela começa a manifestar nela essa energia do masculino bem forte, né, que é o foco, a racionalidade, a individualidade, né, a objetividade, enfim, esse lugar mais masculino, a ação, né, a resolução. E é o que você falou, vai acabar encontrando um cara ao contrário, né? Fragilizado, emocional demais, às vezes. E os dois vão aprender a equilibrar essa energia, quando eles se encontram, vão aprender a equilibrar essa energia na relação. Em geral, não vai ser uma relação muito positiva. Beleza. Tem uma pergunta aqui, e eu sei que você trabalhou bastante com grupos de homens, né, fazendo essa ampliação de consciência e tal, e eu acho que vai bem ao encontro desse perfil de trabalho, que é o seguinte: como é que a gente pode trabalhar desse resgate da energia masculina nesse homem que está com esse lado mais distorcido, né? Seja um lado mais frágil, mais sensível, ou esse distorcido para o outro lado, mais agressivo, mais competição. Esse homem distorcido, como resgatar essa energia masculina mais, digamos assim, mais equilibrada? Então, nos grupos de homem que a gente fazia o diamante bruto, e aí homens que estão vendo a gente, mulheres, busquem, né? Existem grupos só para homens, o diamante bruto a gente não faz mais, mas existem outros grupos onde os homens podem se abrir um pouco mais, podem falar das suas características sem se sentir intimidados, porque não vai ter mulher, né? Então é um bom projeto para o trabalho do masculino. E na minha forma de trabalho, resgatar a masculinidade do homem é você resgatar o valor do seu pai dentro de si. Então, como a gente falou, né, que o homem, ele tem muito, o homem sensível e feminino, ele está muito vinculado à mãe. É lógico, né, tem aspectos positivos, então não é que tem que
mudar, até porque é impossível, mas ele tem que trazer um pouco da energia do pai. E, em geral, esse tal do filhinho da mamãe, ele tem raiva ou mágoa do pai. Então, o primeiro passo vai ser trabalhar isso, trabalhar a dificuldade que esse homem tem de olhar para o pai dele, ver o que que tem, né, se é raiva, se é mágoa, se é dor, se é, enfim, qualquer coisa, tristeza, dó, e a partir do momento que o homem emocionalmente vai se curando dessas feridas, ele naturalmente começa a olhar para o pai, como o Hellinger fala, com bons olhos. E você começa a resgatar esse lugar do homem também, o masculino, né, com foco, objetividade, né, com ação, né, também com lugar de mais competição. Então, o feminino ele começa a baixar um pouquinho a energia, e o masculino começa a aumentar a energia dentro dele, até que de alguma forma, mais ou menos, se equilibra. Perfeito. Eu lembro até de um livro muito fininho, né, que tem constelações, onde estão minhas moedas, né? Ele traz bem esse conceito, né, de trazer para si o que é a sua herança do papai, a sua herança da mamãe, nesse sentido, né, da força do feminino, da força do masculino, e nesse resgate se tornar esse humano mais completo, né? Sem esses buracos que queira buscar fora, porque não tem como preencher de nada fora o que está dentro, né? Esses buracos internos é terapia, é uma jornada, é um processo. Constelação é uma excelente ferramenta e tem várias outras. É bem bacana, muito bom, Alex, você compartilhar esse ponto aí. Tem uma outra pergunta que traz, inclusive, a dinâmica sistêmica, uma pergunta até de uma consteladora, da Janaína. A Janaína, que é consteladora, ela traz uma pergunta, Alex. Ela fala, e a questão de ciúmes, nessa dinâmica sistêmica, o que você pode trazer para a gente? Ciúme, né? Tem muita coisa aí sobre isso. Assim, de trabalho que eu vejo, uma das questões de ciúme, que parece besteira, mas ela interfere muito, é a relação entre irmãos. Então, os irmãos, em tese, na constelação, a gente diz que eles estão em equilíbrio. Eles não têm uma hierarquia, o irmão melhor, o irmão menor, né? Enfim, todos deveriam receber por igual. E lógico que vai ter uma competição nossa em relação ao amor dos nossos pais. E aí o que acontece? Quando, por qualquer motivo, e sempre tem, né, de a gente perceber que um irmão ou uma irmã tem mais tempo, né, cuidado dos pais, a gente começa a se sentir mal amado. E depois de adulto, a gente leva isso para as nossas relações. A gente leva uma sensação de competição e de ser mal amado por causa de problemas com irmãos, né? Então não tem tanto a ver só com relação afetiva. E vamos lembrar que às vezes nós temos um irmão doente e esse irmão naturalmente vai ser mais cuidado. E não importa, porque uma criança ela não vê, é doente, precisa ser mais cuidado. Para ela, dane-se, deixa ele morrer, eu quero ser cuidado. A criança é muito egoísta, né? Então é nesse sentido que se provoca essa sensação de desigualdade. E aí a questão de ciúme também ela ocorre quando a gente está numa triangulação dentro da relação do nosso pai e da nossa mãe. Por exemplo, o pai ele tem um amor, ou a mãe tem um amor, mesmo um ex-noivo, um amor que foi esquecido, e aí os dois não se bicam. E aí esse filho, eles têm problemas. O filho é colocado como um para-raio no meio dessa relação, né? Ou seja, a mãe vem para ele e fala, tá vendo, teu pai não para de trabalhar, nossa, ele nunca está em casa e detona. Daí vem o pai para esse filho e diz, tá vendo, sua mãe é uma desequilibrada, eu não falei nada, ela já fica gritando comigo. E aí esse filho, ele tem que escolher um dos dois, ou o pai ou a mãe, como prioridade. Isso para o filho é um problema bem grande, porque causa uma ruptura emocional. E depois ele parte para o mundo também não conseguindo estabelecer um vínculo, né, um vínculo de feminino com masculino dentro dele. Logo, ele vai encontrar também pessoas, mulheres ou homens, né, que não vão conseguir estabelecer vínculo, e qualquer coisa assim, né, que para ele pareça
que ele está perdendo a relação, ele espana. Tem essa outra característica. E uma terceira coisa que eu queria falar de ciúme tem a ver com identificação com antigos amores, ou do pai ou da mãe. Então, muitas vezes, nosso pai ou nossa mãe tiveram grandes amores, pode ser no meio da relação, antes da relação, e aí eles, no encontro deles, eles nunca conseguiram mostrar, viver um amor de verdade com respeito. E aí essa criança, ela também, de alguma forma, ela não se sente cuidada. Até porque ela olha para os pais e vê que eles também não estão bem naquela relação. Naturalmente, ela vai tentar identificar um lugar de amor que houve e inconscientemente ela se identifica com uma relação passada. Depois de adulta, ela começa também a encontrar pessoas que não estão presentes ou que encontram outras relações, ou que traem, ou essa própria pessoa também começa a estar com uma pessoa, mas já está com outra, né? Nunca está presente na relação. Então tem guarda-chuva aí de possibilidades. É muito amplo e fazendo uma colocação aqui para quem está perguntando e trazendo essas... são contextos, né, pessoal? E esse contexto a gente vai conseguir entender claramente quando a gente vai para o campo sistêmico. Quando a gente constela, porque cada pessoa tem uma história de vida, tem toda uma ancestralidade aí por detrás. E o processo de constelação emerge ali no campo sistêmico essas histórias. É importante a gente observar isso, né? E a visão, claramente, o Alex traz para a gente, é uma visão sistêmica por toda essa bagagem, essa experiência de trabalho que ele vem. Agora, podem ter várias outras situações também que não são situações sistêmicas. Isso é importante a gente entender, né? Porque tem uma situação que eu me recordo agora de uma pessoa que trouxe uma vez para mim que tinha um trabalho tinha uma questão de ciúme, que já tinha trabalhado em vários momentos, inclusive com constelações, mas parecia que aquilo ainda ficava engasgado, era um trabalho que não ficava muito, digamos assim, dissolvido aquela questão, né? E ele foi para um trabalho de vidas passadas e ele se identificou numa vida anterior, onde ele teve uma traição que maculou muito a honra dele, teve toda uma dinâmica ali, e quando ele conseguiu fazer esse trabalho terapêutico, que é outro trabalho, não é outro caminho, não é isso que a gente está tratando assim, eu só trouxe como uma informação adicional, ele conseguiu, por fim, libertar desse padrão que ele tinha. Então, a gente precisa entender que é um processo, né? A jornada de autoconhecimento, primeiro, ele não tem um fim, né? Se a gente está aqui nesse momento, é porque a gente veio para um ambiente de treinamento. A vida é uma academia de um treinamento constante, né? E tem várias possibilidades nisso aí. Bem legal, Alex, você trazer esse ponto, que é um ponto tão amplo, né? De tanta informação, como você colocou muito, né? Tem muita amplitude nessa questão. Respondendo uma pergunta aí, algumas pessoas fizeram. Pessoal, fica sim gravado a live, fica gravado aqui no Instagram, fica gravado no YouTube. Inclusive, esse conteúdo também o Alex vai estar com ele, eu vou estar passando. Então, nos nossos perfis, seja do YouTube, seja de Facebook, Instagram e tal, eles vão estar aí presentes. Eu sei que muita gente aí fica pensando assim, poxa, o Alex falou um negócio aqui, acabou de falar, Alex, que você fez uma explicação muito didática, muito esclarecedora. E nessas horas a gente lembra de um monte de gente que fala assim, poxa, tem uma pessoa aqui que seria bom escutar isso, porque às vezes está num processo mesmo de sofrimento por uma questão de falta de percepção, de conhecimento, mas tem muitos caminhos. E o Alex, no perfil do Alex, ele tem vários conteúdos gravados, tem vários textos que ele mantém. O Alex cada texto, às vezes, que ele coloca, a gente digere aí por alguns dias, porque são textos que não são superficiais, são profundos. É uma pessoa que realmente traz ofertas bastante relevantes, bastante densas, e eu tenho buscado, sim, fazer várias lives com pessoas que foram
pessoas muito importantes na minha vida, e o Alex Posato é um deles. Fiz curso com ele, é um cara fenomenal, de um conteúdo vastíssimo, e por isso que estamos aí para deixar essa oferta aí para todo mundo que está precisando. Alex, nós temos alguns 10 minutos ainda para a gente poder fazer esse fechamento. É muita informação, a gente passou por questões do filhinho da mamãe, do filhinho do papai, falamos sobre questões nas organizações, que eu acho que é importante. Tem um público que me acompanha muito nessa área organizacional, que às vezes as pessoas acreditam, até um amigo que fala que você é um fractal, porque você trabalha na questão de pessoas e tal, mas também nas organizações, e eu acho que todos nós somos, né? O Alex Posato, como eu, fomos empresários, tivemos empresas, a gente atuou corporativamente também bastante. O Alex tomou uma decisão e está hoje muito focado nesse apoio a pessoas, um trabalho de casais com a Lu Cerqueira também. Fantástico, eu acho que esse é um ponto. Então a gente passou aí, eu estou olhando aqui as perguntas que me fizeram para ver se eu consigo... Não pulou nenhuma. te colocar todas, porque depois vem as cobranças, viu, Alex? Mas eu gostaria de te deixar aí um espaço para você trazer. Eu sei que você é um cara, como eu, super intuitivo, né? Bem conectado. O que nesse momento, Alex, você acredita que você pode trazer de uma mensagem complementar? Antes disso, eu queria também colocar para você trazer os trabalhos que você tem feito de forma online. Tem uma das pessoas já te perguntando, inclusive, do workshop da constelação estrutural. Então, tem várias informações aí querendo saber um pouco mais do seu trabalho. Eu queria também que você pudesse ter a oportunidade de falar para as pessoas disso que você tem feito. Eu sei que você está lançando, inclusive, um trabalho novo com casais aí, com a Lu. Tenho visto algumas publicações. Traz aí um pouco desse conteúdo também para compartilhar com essas pessoas, Alex. Sim. Então, no momento, tirando o atendimento online individual, o resto são projetos, né? Então, estou lançando o Sim para o Amor, que é um perfil novo aqui no Instagram com a Lu Cerqueira, onde a gente vai falar sobre relacionamento afetivo de uma forma profunda, usando o nosso exemplo, porque somos um casal de terapeutas também, então é algo para ser acompanhado, com vídeos, com textos e futuramente com workshop online. A Juliene, né, que foi minha aluna, tá falando, não vai ter o estrutural. Deve ter, então o resto são projetos. Eu vou lançar uma mentoria para consteladores, vai ser o primeiro projeto a ser lançado, ainda não tem data, mas é uma mentoria para o trabalho individual. Então eu vou fazer um acompanhamento para consteladores que se formaram, né, aí pelo Brasil, alguns me pediram, inclusive, eu estou com dificuldade, eu estou montando isso, mas eu estou tentando dar a minha cara, por isso que eu não estou apressando, né, porque eu sinto que eu tenho, tudo que eu faço, eu tento passar a minha verdade, né, e não fazer algo porque tem que fazer, porque as pessoas estão precisando, porque estamos em pandemia, então tem que ser tudo online, eu freio mesmo para que saia algo mais verdadeiro. Depois vai ter um trabalho virtual sobre constelação familiar, mas um trabalho de autoconhecimento. Então vai ser uma jornada também de constelação para pessoas leigas, enfim, que vão estudar e para aprender a colocar a constelação na própria vida, não é uma formação. E eu trabalho com a Lu Cerqueira, o Sim para o Amor, que a gente vai fazer também uma jornada para relacionamento afetivo, né, o foco é esse, e também nós vamos lançar. Então tem muita coisa aí no forno, mas são produtos que exigem a gente cozinhar em fogo brando, né? Então vai devagar, e a hora que tiver pronto eu vou anunciar nas redes sociais. Então é essas novidades aí. Maravilha, pessoal. Minha recomendação, segue o Alex Posato, porque no mínimo você vai ter excelentes conteúdos para estar acompanhando, para estar percebendo e ampliando essa consciência com todas essas informações e vai estar acompanhando os lançamentos. Ele fez um trabalho, inclusive, recentemente, em meio à pandemia, de, não sei se foram 21 dias, foi um tempo, né, que ele juntou todo um grupo
e acompanhou esse grupo com conteúdos muito relevantes. E tem muita coisa gravada, inclusive vídeos muito bem produzidos. Então vale a pena, e aí você vai saber. Teve uma última pergunta ali, Alex, e a gente não vai ter tempo de responder, porque trata de uma dinâmica onde tem o pai biológico, tem o padrasto, né? E aí gera mais um elemento de complexidade, porque a constelação, o campo sistêmico vem da questão do biológico. Isso é muito importante a gente perceber, né? Que todo esse legado, toda essa herança vem dessa ancestralidade biológica, né? Mas com certeza tem alguma informação nos conteúdos do Alex falando sobre isso. Tá bom, pessoal? Uhum. A gente vai estar no instante final. Gostaria de reforçar, vai estar gravado. Então, várias pessoas que você gostaria que tivesse acesso a essa informação, a gente coloca sempre essa disponibilidade, porque a gente sabe o quanto é rico uma conversa dessa, que abordou vários aspectos, com uma pessoa com o conteúdo do Alex Posato. Então, gostaria aí nesse instante final, Alex, a gente tem mais uns 2 minutinhos aí final, para que você possa e querer, se quiser, fazer só um overview dessa questão do biológico, do padrasto e tal, pode ser um pincelar para quem está ali do outro lado, buscando algum tipo de conforto, digamos assim. Então, eu vou falar uma coisa bem breve, né, sobre isso, que é a ausência do pai, né? Então, para essa pessoa existe uma falta do pai, porque o padrasto, ele não é o pai, né? Ele é o padrasto. E então, com certeza, essa pessoa que perguntou, ela tem uma carência de masculino, é uma possibilidade que ela, pela carência, ela adotou esse lugar mais masculino, então ela trouxe o tal da filhinha do papai, né? Trouxe características do masculino para a vida dela, então mais racional, mais focada, é uma possibilidade. E aí eu diria que é importante fazer um resgate desse pai dentro da vida dela. Eu vou aproveitar, eu selecionei aqui um trechinho bem curto de um livro que eu indico, só que é super difícil de achar. Ele chama O Caminho do Homem Autêntico. É para homens, mas mulheres também. É um livro desafiador, porque vai trazer uma característica no masculino que provoca, né? E aí eu vou trazer um trechinho. Fechar-se em meio à dor é uma negação da verdadeira natureza do homem. Um homem autêntico é livre em sentimento e ação, ainda que esteja em meio a uma grande dor ou sofrimento. Se necessário, é melhor viver com o coração ferido do que com o coração fechado. Um homem deve aprender a permanecer na dor e agir com espontânea habilidade e com amor, mesmo que esteja nessa situação. Então, O Caminho do Homem Autêntico, David Deida, D-E-I-D-A. É um livro difícil de achar, mas é maravilhoso. Perfeito. O David Deida é um grande terapeuta americano e inclusive, ele fala uma coisa que eu acho também muito profunda, que ele fala que numa relação o homem cuida do propósito e a mulher cuida do amor, né? E aí, quando eu faço essa leitura, eu falo da mulher enquanto o feminino cuida do amor, o masculino cuida do propósito, porque essas duas energias hoje estão presentes em todo ser humano, né? Uhum. Alex Posato, cara, gratidão demais, você é um cara que eu tenho grandes lembranças de grandes compartilhamentos, de crescimentos, de trocas, e dessa troca nesse aspecto de homens sensíveis, né? Homens Obrigado. que, além de ser canceriano, e eu brinco muito com as minhas amigas, eu falo assim, quando elas falam, Ricardo, estou namorando um canceriano, eu falei, pelo amor de Deus, que seja terapeutizado, porque a gente sabe que é uma característica dessa sensibilidade, mas ela precisa estar dentro do lugar, né? Do lugar que possa estar adequado e que possa trazer toda essa fartura, né? De criatividade, de acolhimento, de amor e dessa visão holística que é tão importante
para o momento atual, para o mundo que a gente está aí, que precisa tanto de cuidado nosso, né? O planeta, ele urge para o cuidado, né? Da mesma forma que as relações, né? Porque nós somos apenas uma pequena célula nessa célula maior e é reflexo e vai e volta. A gente está fechando aqui, fechando em 20 segundos. Alex, novamente, gratidão. Obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, mais que isso, pelo seu amor, pelo seu acolhimento. Um abraço na Lu e eu espero em breve estarmos juntos novamente em algum trabalho onde você estiver conduzindo. Gratidão, querido. Muito obrigado. Gratidão, Ricardo.